Então, a gente vai trabalhar com uma sentença aqui que é um caso real, tá? Então, vamos lá. Olha só, é um processo da Vara do Trabalho de Barbacena. Aqui o nome do autor fictício, Josélito Maia, e ele entrou contra duas empresas, Porto Locação e Manilha Extração, tá? O que é esse caso aqui, gente? Esse caso é um funcionário que foi contratado inicialmente pela primeira empresa, Porto Locação, para atuar como motorista. E ele transportava minério de ferro, né? Transportava coisas relacionadas à mineração. E aí ele está pedindo um vínculo, né? Na verdade, ele está alegando que existiu uma terceirização aí ilícita. E aí ele pede o vínculo com a segunda reclamada, que é a Manilha Extração, tá? Então ele alega que, na verdade, ele não trabalhava para Porto Locação, sim para a Manilha. Então é isso que ele pede. Então, dentre os pedidos aqui, né, ele coloca a questão da terceirização, né? Ele fala que a terceirização é ilícita, então pede vínculo empregatício com a segunda reclamada. Por que ele pede isso, gente? Porque se é reconhecido um vínculo empregatício com a segunda reclamada, ele passa a ter direito a outras coisas, né? Que a segunda reclamada, por exemplo, se a segunda reclamada ela fornece vale alimentação para os seus funcionários e a primeira não. Então, ele passa a ter direito ao vale alimentação oferecido pela segunda reclamada, tá? Então, é por isso que ele está pedindo o vínculo empregatício, por causa dos benefícios. E aí, ele pede, além dessa questão do reconhecimento da terceirização, horas extras também, intrajornada, ele pede também pagamento de horas itineres, né, ou itinere, cada um fala de um jeito. Ele pede também minutos residuais aqui, pede também pagamento de domingos e feriados e participação PPL, participação nos lucros e resultados também, tá? Então, é isso tudo que ele pede. Esse é o caso, tá? De uma forma geral. E aí, o que nós vamos fazer? Só que aí, como que funciona a estrutura da sentença, né? O juiz, ele traz aqui cada ponto, né, que o autor está pedindo, e aí ele fala se aquele funcionário tem direito ou não, se ele defere ou se ele indefere. E no final da sentença, ele traz, vou mostrar para vocês aqui, geralmente, tá? Pode ser que não tenha, mas ele traz aqui o dispositivo. E aí, no dispositivo é onde ele traz um resumo do que foi deferido, do que o autor realmente tem direito, tá? Então, olha só, no resumo aqui, ele traz o seguinte, o dispositivo. Pelo exposto, né, julgo, com base na fundamentação e tudo, julgo procedentes em partes, apenas em parte, os pedidos formulados. Então, o que esse funcionário ganhou? O que o juiz, em primeira instância, entendeu que ele tinha direito? E é o que a gente vai ter que verificar no nosso cálculo, tá? O juiz entendeu que ele tinha direito a horas extras intervalares de 1 hora por dia elaborado, com adicional normativo ou legal, com reflexos em DSR e com estes em aviso prévio, 13º, férias e FGTS. E pede também participação nos lucros e resultados proporcional do exercício de 2015, conforme essa apurada em liquidação de sentença e CCT anexado ao processo. Então, ele ganhou horas extras, participação nos lucros e resultados, ganhou uma multa normativa pela não observância do intervalo de intrajornada, tá? E que estava prevista na CCT, e ganhou também indenização compensatória de danos morais no valor de R$ 8.000. Então, teoricamente, são essas verbas que a gente tem que se preocupar. As demais verbas foram indeferidas. O juiz falou que ele não tinha direito, tá? Mas aí, gente, o processo ocorreu, tá? E depois, né, as partes não concordaram e isso foi para a segunda instância. Então, teve o acórdão. E aí, eu trouxe para vocês aqui, né, o resumo do acórdão para a gente ver o que permaneceu e o que não permaneceu nesse cálculo. E por que é importante, gente, eu falo sempre, ver a sentença e todas as decisões que a modificaram antes de você começar a fazer o seu cálculo. Porque você precisa ver se alguma verba foi excluída da condenação ou foi inserida na condenação, ou mesmo modificada, tá? E é o que aconteceu aqui. Olha só o que fala o acórdão. O acórdão fala o seguinte, vamos ver aqui. O Tribunal Regional da Terceira Região, né, julgou o presente processo, reconheceu os recursos ordinários e deu provimento ao reclamante declarar a ilicitude da terceirização firmada entre as réis e reconhecer o vínculo do empregado diretamente com a empresa, né,
e consequente responsabilidade solidária. Então, o que ele manda pagar aqui? Acrescer a condenação o pagamento de 71 minutos diários como horas extras, tá? A título de horas itinerares. Ou seja, ele não tinha ganhado as horas itinerares, né, no primeiro momento, e agora ele ganhou, tá bom? Então, a gente vai ter que calcular isso. E aí ele fala também que está autorizada a dedução dos valores quitados, caso tenha sido feito o pagamento em relação às horas itinerares, e a gente vai ver que teve sim pagamento, tá? E além disso, sem divergência, deu provimento para o recurso da primeira reclamada para reduzir a indenização de danos morais de 8 para 3 mil reais. Olha como é que modificou, tá? E excluir da condenação o pagamento da participação nos lucros e resultados do exercício de 2015 e também excluir da condenação a multa convencional, tá? Ou seja, de tudo isso aí, né, que teve de condenação, ele excluiu algumas coisas. O que ficou no final que a gente vai ter que calcular? Horas de intrajornada, horas itinerares de 71 minutos diários e indenização de danos morais, só que ao invés de 8 mil, no valor de 3 mil reais, tá bom?